A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quinta-feira, 20 de outubro de 2022, tem como título: O líder deve conhecer o seu tempo. O texto bíblico hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Mas vamos estar lendo aí, como é uma leitura um pouco extensa, né? Vamos estar lendo aí apenas o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E nesta passagem, né, o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, né, Timóteo, a respeito aí da corrupção dos últimos tempos, né, do que iria acontecer e o que Timóteo iria enfrentar ali naquele tempo em que ele estava ali pastoreando aquela igreja ali encarregado por Paulo, né? Então o líder, queridos, deve conhecer aí o seu tempo, né? Porque é dentro dele que são impostos aí ao líder os grandes desafios à sua liderança e que ele é chamado a exercê-la. O conhecimento aí do próprio tempo, né, facilita aí o importante processo de identificação das necessidades e dos anseios das pessoas da sua época. Ou seja, o conhecimento do próprio tempo leva o líder aí a estar atualizado. Então o líder cristão pode identificar aí as características do seu tempo por meio de 4 passos. Primeiro, ser capaz de parar quando necessário. Segundo, ter um tempo de reflexão sobre os movimentos vigentes da sua época. Terceiro, estar disposto a dialogar sobre o assunto. E quarto, estabelecer aí as verdadeiras prioridades para uma liderança atual e relevante. Então, olhar para o tempo em que Josué, né, foi constituído líder sobre Israel, é ter de reconhecer aí o quão grande foi o desafio da sua liderança. A palavra transição define muito bem aí o tempo de Josué. E isso implica uma época marcada por incertezas, por insegurança, por grandes expectativas, por desconfiança e por medo. No caso da transição vivida por Josué, há um aspecto bem peculiar, né? Pois ele sucedeu o grande líder Moisés, razão porque teve de lidar aí com a comparação constante entre ele e o seu precursor. Então é dentro desse contexto, né, queridos, que Deus levanta Josué e mostra a sua soberania, o seu domínio, e reafirma aí o seu controle da história, independentemente do homem. O tempo em que Josué foi levantado desafiou então a ser quem ele foi chamado para ser. E que de fato, né, conseguiu ser com a graça de Deus. Isto é, um líder de sucesso. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.